Existe uma pergunta simples que pode mudar completamente a forma como você se relaciona com a comida. Isso é fome ou é emoção? O problema é que muita gente nunca aprendeu a diferenciar. A vontade de comer aparece, e parece tudo igual. Mas na verdade, existem dois tipos muito diferentes de fome: a fome do corpo e a fome das emoções. A fome física cresce devagar. O corpo vai pedindo energia. O estômago começa a sinalizar. A comida parece bem-vinda. Já a fome emocional costuma ser diferente. Ela aparece rápido. Ela vem acompanhada de urgência. E normalmente pede algo específico: doce, carboidrato, algo que traga conforto. Quando você aprende a reconhecer essas diferenças, algo importante acontece. Você deixa de tratar todas as vontades de comer da mesma forma. Se você gosta de conteúdos que ajudam a entender melhor o comportamento alimentar e a relação com a comida, se inscreve no canal e deixa um like. Isso ajuda esses vídeos a chegarem em mais pessoas que também estão tentando construir uma relação mais consciente com a alimentação. Agora vamos olhar com mais calma para esses dois tipos de fome. Fome física e fome emocional são experiências diferentes. Mas quando elas acontecem dentro da mesma rotina, é fácil confundir. A fome física é uma necessidade do corpo. Ela aparece quando o organismo precisa de energia. Normalmente surge de forma gradual. Primeiro uma sensação leve, depois um pouco mais de vazio no estômago. Com o tempo, o corpo começa a pedir comida. Quando você come, essa fome costuma diminuir. Existe saciedade. Existe sensação de que foi suficiente. Já a fome emocional tem outra dinâmica. Ela não começa no estômago. Começa em um estado emocional. Ansiedade, tédio, cansaço, frustração ou até um momento de solidão. Nessas situações, a comida aparece como uma forma rápida de aliviar a sensação interna, e por isso a vontade costuma vir acompanhada de urgência. Não é apenas comer, é querer comer agora, e muitas vezes algo específico, algo que traga conforto imediato. Se você sente que muitas vezes come sem saber exatamente que tipo de fome está sentindo, a ferramenta que organizei aprofunda exatamente esse tipo de consciência. Ela traz exercícios simples para ajudar a identificar gatilhos emocionais, reconhecer impulsos e criar pausas antes da decisão de comer. São práticas curtas que ajudam a desenvolver percepção sobre o que está acontecendo dentro de você naquele momento. Se você quiser conhecer, ela está disponível no primeiro comentário fixado. Agora vamos aprender alguns sinais claros que ajudam a diferenciar esses dois tipos de fome. Vamos começar pela fome física. A fome física é o tipo de fome que vem do corpo. Ela existe porque o organismo precisa de energia para continuar funcionando. E normalmente ela tem algumas características muito claras. A primeira é que ela costuma aparecer de forma gradual. Não surge de repente. Você pode começar a sentir um leve vazio no estômago. Depois, um pouco mais de vontade de comer. Com o tempo, o corpo vai sinalizando que precisa de alimento. Outro sinal importante é que a fome física costuma aceitar diferentes tipos de comida. Quando o corpo realmente precisa de energia, ele não exige algo específico. Uma refeição simples costuma ser suficiente. Arroz, feijão, pão, fruta, uma refeição normal do dia. Qualquer alimento que nutra o corpo ajuda a resolver aquela necessidade. Outro detalhe importante: a fome física costuma parar quando você come o suficiente. Existe um momento em que o corpo começa a sinalizar que já foi atendido. A sensação de saciedade aparece. A vontade de continuar comendo diminui. E normalmente não existe culpa depois. Existe apenas a sensação de que você se alimentou. Outro aspecto interessante é que a fome física costuma ser compatível com o tempo. Se você está há muitas horas sem comer, é natural que ela apareça. Se você acabou de fazer uma refeição completa, é menos provável que o corpo esteja pedindo comida novamente poucos minutos depois. Por isso, uma pergunta simples pode ajudar muito. Quanto tempo faz desde a última refeição? Se já passaram várias horas, existe uma grande chance de ser fome física. Agora, isso não significa que a fome física sempre aparece de forma perfeita ou previsível. Rotinas intensas, pouco sono, estresse e alimentação desorganizada também podem confundir os sinais do corpo. Mas de forma geral, a fome física costuma ter 3 características principais. Ela cresce aos poucos, ela aceita diferentes tipos de comida, e ela diminui quando o corpo recebe energia suficiente. Quando você começa a prestar atenção nesses sinais,
algo interessante acontece. Você percebe que nem toda vontade de comer tem exatamente essas características. E é aí que entra o segundo tipo de fome. A fome emocional costuma ser diferente em vários aspectos. Ela normalmente não começa no corpo. Ela começa em um estado emocional. Pode ser ansiedade, cansaço mental, tédio, frustração, solidão, ou até aquele momento em que o dia foi pesado demais. Nessas situações, a comida aparece como uma forma rápida de trazer conforto, e por isso a vontade costuma surgir de forma mais intensa. Enquanto a fome física cresce aos poucos, a fome emocional pode aparecer de repente. Às vezes você nem estava pensando em comida, mas algo acontece. Uma conversa difícil, um momento de estresse, um pensamento incômodo, e a vontade surge. Outro sinal comum é que a fome emocional costuma pedir algo específico. Não é qualquer comida. Normalmente é algo que traz prazer imediato. Doce, chocolate, biscoito, pão, algo crocante ou muito saboroso. É como se o cérebro estivesse procurando uma recompensa rápida. Outro detalhe importante é que muitas vezes a fome emocional não desaparece completamente depois de comer. Você pode terminar o alimento, mas a sensação interna continua. Porque o que estava acontecendo não era apenas necessidade física, era um estado emocional que buscava alívio. E quando isso acontece, é comum aparecer outro sentimento logo depois. Culpa, frustração, ou aquela sensação de "por que eu fiz isso?". Existe ainda um outro sinal interessante. A fome emocional muitas vezes aparece mesmo quando o corpo acabou de comer. Você terminou uma refeição. Fisicamente já está alimentada. Mas poucos minutos depois surge uma vontade intensa de comer algo específico. Isso pode ser um indicativo de que não é o corpo pedindo energia. É o cérebro tentando lidar com alguma emoção. Uma pergunta simples pode ajudar nesses momentos. O que está acontecendo dentro de mim agora? Não como julgamento, mas como curiosidade. Pode ser ansiedade, pode ser cansaço, pode ser apenas a necessidade de um momento de pausa. Quando você começa a fazer esse tipo de observação, algo muda. Você passa a perceber que a vontade de comer nem sempre tem a mesma origem. E isso abre espaço para decisões mais conscientes. Não significa que você nunca mais vai comer por emoção. Isso faz parte da experiência humana. Mas significa que você começa a entender melhor o que está acontecendo naquele momento. E quando existe entendimento, existe mais possibilidade de escolha. Uma forma simples de começar a diferenciar esses dois tipos de fome é observar 3 aspectos: tempo, intensidade e tipo de alimento desejado. A fome física costuma respeitar o tempo do corpo. Ela aparece gradualmente, normalmente depois de algumas horas sem comer. Já a fome emocional pode aparecer a qualquer momento, mesmo logo depois de uma refeição. Outro ponto é a intensidade. A fome física tende a ser mais estável. Ela cresce devagar. Você sente que está com fome, mas consegue esperar um pouco para comer. A fome emocional, por outro lado, muitas vezes vem acompanhada de urgência. É aquela sensação de que você precisa comer agora, como se esperar fosse muito difícil. O terceiro ponto é o tipo de comida. Quando o corpo está realmente com fome, ele costuma aceitar uma refeição simples. Mas quando a fome é emocional, normalmente existe um alimento específico. Algo que traga conforto rápido. Doce, chocolate, algo crocante. Algo que funcione quase como um pequeno refúgio naquele momento. Perceber essas diferenças não é para criar regras rígidas, é apenas para aumentar sua consciência sobre o que está acontecendo. Porque quando você entende o tipo de fome que está sentindo, suas decisões começam a mudar. Se você sente que muitas vezes come sem entender exatamente o que está acontecendo por dentro, a ferramenta que organizei pode ajudar bastante nesse processo. Ela traz exercícios simples para identificar gatilhos emocionais, perceber impulsos com mais clareza e criar pequenos espaços antes da decisão de comer. Não é sobre proibir alimentos, é sobre desenvolver consciência e aprender a lidar com os momentos em que a vontade aparece. Se você quiser conhecer, ela está disponível no primeiro comentário fixado. Agora tem uma coisa importante que eu quero que você leve desse vídeo. Muitas pessoas acreditam que o problema está na comida, mas muitas vezes o que está acontecendo é algo um pouco mais profundo. O corpo e as emoções estão usando a mesma linguagem. A comida. Quando o corpo precisa de energia, ele pede comida. Isso é natural.
Mas quando a mente está cansada, ansiosa ou sobrecarregada, ela também pode buscar algo que traga conforto. E muitas vezes a comida acaba ocupando esse papel. O problema não é o fato de que isso acontece. O problema é quando a pessoa nunca aprende a reconhecer o que está acontecendo. Tudo vira apenas vontade de comer. Mas na verdade existem experiências diferentes ali. Quando você começa a perceber isso, algo muda. Você deixa de tratar todas as vontades da mesma forma. Algumas vezes você vai perceber que é fome física. E então faz sentido comer. Outras vezes você percebe que é uma emoção pedindo atenção. E talvez naquele momento o que você precise não seja exatamente comida. Talvez seja pausa, talvez seja descanso, talvez seja simplesmente respirar um pouco antes de decidir. Essa consciência não surge de um dia para o outro. Ela vai sendo construída aos poucos, com observação, com curiosidade, sem pressa e principalmente sem transformar cada episódio em um julgamento. Porque o objetivo não é ser perfeita. O objetivo é entender melhor o que acontece dentro de você. E quanto mais clareza você desenvolve sobre seus próprios sinais internos, mais autonomia você ganha. A relação com a comida começa a mudar, não porque alguém impôs regras, mas porque você começou a perceber o que realmente está acontecendo. E isso muda muito mais do que qualquer estratégia rígida. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor a diferença entre fome física e fome emocional, deixa um like e se inscreve no canal. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também estão tentando construir uma relação mais consciente com a comida. E se puder, comece a observar uma coisa simples nos próximos dias. Quando a vontade de comer aparecer, pergunte para si mesma: isso é fome? Ou é emoção? Às vezes essa pergunta já muda tudo.